Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Eu quero ler com você o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9. Este texto faz parte do nosso plano de leitura diário, onde aqui no projeto Vida em Devoção, nós temos lido a Bíblia todos os dias na expectativa de concluir a nossa leitura até o final deste ano. Se você não conhece o projeto Vida em Devoção, acessa lá ipdosips.com.br/Vida em Devoção e acompanhe todo este projeto que visa estimular os crentes a estreitarem o seu relacionamento com Deus. Nos diz assim Mateus capítulo 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. É muito belo nós vermos o Senhor chamando as pessoas, transformando a vida das pessoas. E há algumas verdades importantes a serem destacadas aqui no texto. Primeiro, a iniciativa é sempre de Jesus. É sempre Deus que toma a iniciativa no que diz respeito à salvação do homem. E não pense que isso passa na vida de Mateus apenas pelo fato de Jesus ter visto, avistado ele e ido até ele. Não, muito antes. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 1 que antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos predestinou para ele. Antes mesmo deste dia em que Jesus avistou Mateus, Deus já havia pensado em salvá-los, Deus já havia considerado, escolhido ter ele como seu filho. Mas, claro, a continuidade deste processo também sempre demonstrará a iniciativa de Deus. Deus escolhe antes da fundação do mundo, Deus é quem atua na regeneração do homem, Deus é quem conduz pessoas para fazerem o chamado externo, a pregação do Evangelho, Deus também é quem efetua o chamado eficaz, a real conversão da pessoa. Toda a iniciativa da salvação do homem, ela sempre parte de Deus. Deus, então, olhou para Mateus, Cristo Jesus foi ao seu encontro, viu aquele homem, chamou Mateus pelo nome, fez-lhe o convite para realmente conhecer a vida eterna e aquele homem o seguiu. É curioso também, além de a iniciativa sempre partir do Senhor, ver que o Senhor escolhe pessoas que talvez eu e você não escolheríamos. Mateus era um cobrador de impostos, alguém de dentro do povo hebreu, cobrando imposto do povo hebreu, trabalhando ali a favor de Roma. Ele era um traidor da sua pátria, alguém que eu e você talvez não escolheríamos para fazer parte de um grupo seleto dos salvos, dos eleitos, dos filhos de Deus. Mas o Senhor escolhe pessoas que eu e você não escolheríamos, escolhe as pessoas não por qualquer mérito que Ele tenha visto nelas, mas de graça, em amor, por sua bondade e rica misericórdia. Que bom que o Senhor escolheu Mateus, que bom que o Senhor escolheu a mim, que bom que o Senhor escolheu a você, se você já professou a sua fé em Cristo Jesus. Nós não éramos nada melhor ou mais atraentes aos olhos de Deus do que era a figura de Mateus. Ainda assim, ele demonstrou sua bondade, sua graça e a sua misericórdia para as nossas vidas. Mas a terceira coisa que eu quero destacar aqui no texto é a prontidão de Mateus em seguir a Jesus. Levantou e o seguiu. Mateus estava em trabalho para o povo romano. Ele estava no meio do seu expediente e coletando impostos, ou seja, havia dinheiro ali. Haviam grandes importâncias que não pertenciam a ele, pertenciam ao Império Romano, que com certeza iria cobrá-lo, ele poderia ser preso e, dependendo do que fosse, poderia até ser morto, caso houvesse um grande desfalque financeiro por esta atitude dele de abandonar o seu posto. Ainda poderia ser julgado também como um traidor de Roma, se alguém identificasse que ele deu as costas para o seu trabalho para seguir alguém que estivesse planejando algum mal contra o Império. Ainda assim, correndo todos esses riscos, prontamente Mateus atende ao chamado de Jesus e segue. E você? Deus nos ama, enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Não há prova maior de amor, de bondade, de graça e de misericórdia. A pergunta é, você segue o Senhor Jesus Cristo?
E seguir ao Senhor Jesus não é uma coisa só de palavras, exige ação de renunciar, deixar para trás qualquer prática que vá em contrariedade aos ensinos de Cristo, deixar para trás a antiga vida, o velho homem e passar a seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Você, de fato, tem os mandamentos do Senhor, crê neles e os guarda, então você ama Jesus e segue a Jesus. Do contrário, talvez você apenas fale de Jesus, mas não siga a Ele. Jesus chama os pecadores e a minha expectativa é que Ele já tenha chamado você e que você esteja seguindo verdadeiramente a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.